Nutrição e Saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e Saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Gente, na segunda-feira, dia 3, foi o dia da conscientização sobre a obesidade infantil. E esse é o tema do nosso quadro hoje, Nutrição e Saúde. Camila Spinelli já está aqui com a gente e eu acho esse tema fundamental. Vou deixar você cumprimentar, que eu já tenho uma pergunta aqui. Bom dia, Cami. Ótimo, bom dia Gi, bom dia Pancho, Heinz, Belmiro, todos os nossos ouvintes ligados aqui para ouvir um pouquinho mais, né, sobre esse tema que é muito importante mesmo, Gi, porque se a gente não cuida das crianças, o que seremos de adultos, né? Como seremos? Já não estão vacinando, não estão cuidando da alimentação. Gente, é o futuro do país, nós estamos tratando como? Exatamente. Né? Por isso que a gente vê tanta coisa ruim. Cami, o que fiquei pensando já, antes da gente começar, é que é o seguinte, a gente sempre olha para uma criança mais gordinha e a gente acha fofinha, porque na infância tudo é bonitinho, né? A criança é redondinha, ela é fofinha, gostosa de pegar. Bebê Michelin, né? Bebê Michelin, exato. E aí, se normaliza isso, né? Então, qual é o alerta pra gente, poxa, mas eu preciso realmente cuidar, né? O que eu tô fazendo que tá com excesso de peso, enfim. Não é bonitinho, né? Eu até quero fazer uma pergunta já em cima da tua. O bebê Michelin é normal, né? O bebê, sim. Tá, o bebê, ele perfeito. vai ter esse mais. Não tem essa nada reserva, de errado com o bebê maior. cheio de dobrinha pra gente ficar mordendo e apertando, né? Beleza. Cuidado, pessoal! É fofinho, né, Pancho? É super legal. Como não, né? Pegar aquele pezinho e morder? Não daí. A criança, ela vai ter, né, nesse início da vida, mais esse acúmulozinho de gordura mesmo. Isso é normal, isso é por conta das reservas de energia que ela precisa ter. E conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo isso, porque ela vai trocando gordura por músculo, né? E a criança também vai ficando mais ativa, vai brincando mais, vai se movimentando mais, então o musclinho dela vai crescendo. Musclinho ótimo, né? Vai crescendo. Então essa é a mudança da composição corporal acontece. Quando é uma criança que nasce a termo, né? Quando ela nasce ali das 38 semanas, 40 semanas, ela pode nascer assim. Geralmente quando é menorzinha, ela não vai ter tanta dobrinha, porque ela não consegue acumular tanto essa energia necessária no nascimento, né? Elas nascem mais magrinhas, assim, né? Mas ganham volume ganha com o passar do tempo. Uma alimentação adequada, vamos dizer. Isso mesmo. Bom, e o que tu colocou hoje é bem importante, porque eu queria até trazer, a gente tem o último estudo que nós temos, é de 2019, ele é pré-pandemia, né? Ele é um estudo grande, conduzido pela Universidade do Rio de Janeiro, chama ENANI 2019. Então, claro, a gente tem esses dados mais atuais, ele é pré-pandemia, né? Então a gente ainda fica com aquele olhar que esse pré-pandemia já estava numa situação de alerta, imagina agora pós-pandemia, né? Com acesso mais à tela, à publicidade infantil, enfim, né, o consumo de ultraprocessados que aumentou com todos nós, não só com as crianças, né? Então, assim, o que esse estudo ele nos mostrou? Que o excesso de peso nas crianças, até 2 anos de idade, é de 23%, ou seja, 23% das crianças até 2 anos de idade já está com excesso de peso. 1 em cada 4, praticamente. Exatamente. Olha que preocupante isso, né? Menos de 2 anos. Quando a gente vai para 2 anos e 3 anos, 20%. Então, fica muito similar. Depois, né, com 3 a 4, 15,8% e 4 a 5 anos, quase 15%. Então, ou seja, a gente percebe que vai até diminuindo esse excesso de peso. E ele até é interessante da gente falar, porque a criança se movimenta mais, né? Com 4, 5 anos, ela corre muito mais do que com 2 anos. Então, ela acaba que vai gastando mais energia. Mas, mesmo assim, aqueles hábitos que são fundados lá antes dos 2 anos de idade, muitas vezes já estão ruins. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Até 2 anos de idade, o ideal é que a criança não consuma açúcar. E isso é recomendação mundial, não é uma recomendação do Ministério da Saúde, é da Organização Mundial da Saúde, é da OPAS, né? Associação, da Organização Pan-Americana. Então, assim, todas as entidades, todos os órgãos que estudam nutrição infantil dizem não dá açúcar para criança até os 2 anos de idade. E dar açúcar para criança envolve muito também o açúcar oculto nos alimentos por meio dos ultraprocessados. E aí o ENANI, que é essa pesquisa de 2019, a pré-pandemia já diz que 93% das crianças de 2 a 5 anos
come ultraprocessado. Tá, tudo bem, Camila, mas você falou 93, tá, Pancho? De 2 a 5 anos. Daí você fala assim, tá, tudo bem, ali a gente entende que a criança começa a ter as preferências, ou no mercado ela já quer, faz aquela birra, e os pais às vezes vão lá e cedem, né? E aquele esporádico, só de vez em quando, quando vai ver, de vez em quando vira todo dia. Com o armário cheio. Né? Mas o pior é que a gente tem um número de 80,5%. 80%. Vamos arredondar para 80%? 80% das crianças de 6 meses Nossa. a 2 anos de idade estão consumindo alimentos ultraprocessados. Que tipo de alimento ultraprocessado nessa idade eles estão comendo? Os principais, né? O primeiro que ganha e tudo são as bebidas açucaradas. Então, os sucos de caixinha, esses todinhos, sabe? O iogurtezinho da caixinha, que é bebida láctea, né? Então, assim, esses são os principais. Depois a gente segue com os biscoitos, né, bolachas e biscoitos, e é muito comum, né, percebam, vamos parar um pouquinho, olhar para as crianças, elas estão comendo, elas estão com suquinho de caixinha na mão, e estão comendo uma bolachinha, né, às vezes nem recheada, mas uma bolachinha, que podia ser uma fruta, então ele é um ultraprocessado. Refrigerante, salgadinhos e macarrão instantâneo, gente. Tá? Que aí eu vou dizer para vocês, macarrão instantâneo, se vocês fizerem na ponta do lápis em uma conta simples e básica do quanto vem no macarrão instantâneo e quanto vem num pacote de 500 gramas, né? E comparar o preço, vocês vão ver que a gente tá pagando muitas vezes até 8 a 10 vezes mais no macarrão instantâneo do que nos 500 gramas do macarrão normal. E o macarrão normal, ele cozinha em 7 a 9 minutos, depende do tipo de macarrão que você compra. Se você comprar um cabelinho de anjo ali, aquele aletria, ele cozinha em 3 minutos. Esses macarrões instantâneos cozinham em 2, então, 1 minuto. É que o macarrão instantâneo já vem com aquele pozinho que é mágico, né? Que é rápido, né? Então, mas né? aquilo ali é veneno puro, né? Aquilo ali... Não é só o pó, né, Camil? O próprio macarrão, ele tem, se Sim, perceber, tem uma cera, ele tem na própria massa, né? O próprio processo dele. Frito. Isso, o próprio processo dele, né? Então, assim, já não é um macarrão que tem um processo de produção adequado e ainda vem esse temperinho junto, que é pura gordura saturada, né? Que entope veia, ok? Muito sal, que faz com que a criança ainda retenha líquido, né? E às vezes a criança não toma água adequadamente, só toma quando sente sede. Então a gente tem aí aí acaba desenvolvendo o paladar para esses produtos. Esses produtos têm glutamato monossódico e glutamato monossódico vicia, né? Então tu sempre tem aquela vontade de consumir aquilo sempre mais e mais e mais. Então a criança sempre vai buscar por aquele ultraprocessado. Então, os ultraprocessados, por que a gente está falando que isso é um perigo, né? Porque eles têm açúcar escondido, porque eles têm gordura ali dentro que muitas vezes a gente não vê. A criança não tem discernimento para isso, gente. A criança não tem. Ela só não vai tem pelo sabor, né? Ela vai pelo sabor e outra coisa, pela embalagem, né? Sim. Então a publicidade infantil é bem complicada, porque ou tem um personagem, ou tem um bichinho, ou tem uma coisinha fofinha na frente, ou ainda as cores chamam muito atenção. Então é tudo muito colorido. E se a gente for olhar na prateleira do mercado, até mesmo no caixa, pensa no caixa, o que você encontra no caixa na hora de pagar? Coisa arada colorida, chocolate, chiclete, blá blá blá. Né? Daí você começa a ver aquilo que os pais falam, meu Deus, eu não vou nem levar meu filho no mercado, porque, seria o ideal, meu Deus, é um caos. Mas como? Deixar Né? a criança em Como é que casa? vai deixar a criança em casa, né? Mas isso vem muito, né, do quanto você estimula a criança, o quanto você oferece, o quanto ela consome aquilo, e quanto o paladar dela quer aquilo, né? Então, isso a gente fala muito do ambiente. E quanto os pais dão exemplo também, né? Exatamente, Gi. Isso que eu ia colocar agora, né? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é educar, inspirar e agir. Eu acho que esse é o principal. A gente precisa educar, mas para isso a gente também precisa ter informação. Então, hoje, claro, a obesidade infantil, a obesidade como um todo, ela é multifatorial e é complexa, né? Mas a gente tem um envolvimento aí genético, sim, né? Mas não dá para botar só a culpa na genética, porque eu preciso estar exposto a um ambiente que também eu consuma para que essa genética, né, faça o papel. Mas a gente tem a genética, a gente tem os fatores comportamentais e ambientais. Então, o ambiente obesogênico, se eu não tenho fruta em casa, meu filho não vai comer fruta. Claro. Se eu não como salada no meu prato, não como nenhuma verdura... Gente, entendam salada, eu acho que sempre que eu falo salada, as pessoas pensam no alface, tomate, cebola, né? Ou pepino em conserva, sei lá, porque é muito da nossa região. Mas, não, quando eu falo isso, eu tô pensando assim, em vegetais. E é muito comum, eu vejo desde a introdução alimentar também, a gente encontra isso na literatura. A criança, ela tá comendo no almoço o quê? Macarrão com carne moída. Macarrão com carne moída, ou só arroz e feijão e farofa, né? Por quê? Porque a criança vai ter recusa. Vai ter hora que ela não vai aceitar carne, vai ter hora que ela não vai aceitar fruta, vai ter hora que ela não vai mais aceitar o brócolis ou a cenoura, que tanto antes ela comia, agora ela não come mais, né? Então,
é normal que a gente encontre a seletividade, a gente pode até falar mais seletividade, porque ela é muito comum. Já falamos da seletividade no autismo, né? No mês passado. Mas isso é importante colocar, que se a gente não expõe a criança a esses alimentos que ela recusa, ela vai recusar muito mais. Claro. E se eu tenho uma alimentação monótona, pensa comigo, se ela só come 4 vegetais, tá? 4 legumes, e ela começa a recusar, eu começo a diminuir esse leque para chegar até 1, às vezes nenhum. Se ela comia 10... Vou dar só o que ela gosta. Exatamente. Então, quanto maior o repertório que tu tem de apresentação, que essa criança já conhece, melhor, porque daqueles 30 que talvez que ela come, ela vai ficar com 10 depois. E tá tudo bem, pelo menos ela tem 10. Ela não tinha 4 e ficou com 1 ou nenhum. Né? Cami, tem uma coisa, tem um número, né? Quantas vezes a criança recusa um alimento até que ela aceite aquilo e comece a comer? Geralmente a gente fala de 8 a 12 vezes. Então tem que insistir, tem que ter né? Tem que ter paciência, tem que insistir. E a criança imita a gente em tudo, né? E hoje paciência a gente não tem mais, esse que é o problema. É difícil. Então, assim, a gente precisa estar comendo uma cenoura para que ela coma a cenoura. Eu preciso, pelo menos, botar na mesa, botar no meu prato, perguntar se ela quer aquilo, né? Então, e se a criança já tem muito açúcar, já tem muito sal na alimentação, tá muito ultraprocessado, ela vai achar sem graça aquilo. Não vai querer, claro. Porque não tem aquele sabor apurado que os alimentos ultraprocessados têm. E muitas vezes o que eu percebo, assim, na prática, e a gente encontra também na literatura, é que essa situação, ela se agrava por praticidade, como o Pancho colocou. Claro. As pessoas não têm mais paciência e não têm mais tempo. Então, acho que é muito importante a gente rever as prioridades, porque a formação dos hábitos alimentares da criança, principalmente, se dá nos primeiros 5 anos de vida. E que é onde a gente está vendo que tem 93% de consumo de ultraprocessado. Então, olha a adolescência com obesidade, olha o adulto com obesidade, que pode levar a doenças articulares, dores, diabetes, problema cardíaco tão precoce. Aí aquela criança que antes a gente fala, vai que bonitinho, fofinho, depois a gente vai falar, ai, tadinho. Exatamente. Aí depois tá lá um coitado. Né? Então, assim, a praticidade, a desinformação pelo bombardeio da publicidade infantil, né, gente? Assim, muito. E o medo dos pais da criança não comer. Ai, mas ele não comeu. Mas ele não comeu. Mas ele não comeu. E agora? Ah, não, então eu vou dar aquilo que ele come. Ah, ele não come o almoço e o jantar, mas os lanches ele come super bem. Ah, o que estão sendo esses lanches, né? Então, esse é um olhar importante que eu acho que a gente precisa ter. E essa articulação, casa, escola, que as crianças passam muito tempo, né, na escola, né? Então, qual é o papel da escola e de casa? A casa tem que ser uma extensão da escola e a escola é uma extensão de casa. Rapidinho, né? para encerrar, Camila, é mais fácil tratar uma criança obesa do que um adulto obeso? Opa, essa pergunta é bem polêmica, Pancho. Estamos aqui para isso. Né? É mais fácil, eu vou te dizer que depende muito do grau de seletividade desse adulto ou dessa criança. Geralmente o adulto tem consciência do problema que ele tem, a criança não tanto. Eu vou te dizer que para tratar a obesidade infantil eu também trato o adulto. Principalmente o adulto, porque quem compra é o adulto, quem faz o ambiente é o adulto. O doente então, é o adulto, eu não consigo trabalhar só uma obesidade infantil sem trabalhar o adulto, porque é o adulto que prepara, ou que oferece, ou que compra, ou que está ali com a criança. Seja na escola, que é o professor, ou quem está servindo o pratinho, ou quem está estimulando o consumo, que é adulto, né? Quanto em casa, que é quem faz a compra. Então, é meio... Eu vou te dizer que às vezes pode ser mais trabalhoso, né, com a obesidade infantil, porque você tem a criança para trabalhar. Birra. Né? Sim, as fases de desenvolvimento, as birras, o entendimento, não comer e trabalhar com seletividade alimentar é algo que tu precisa trabalhar com a criança e com os pais. Então, muitas vezes a criança evolui bem no consultório. Exemplo, não adianta, né? Isso é básico. A criança evolui bem no consultório, mas daí em casa os pais não comem, daí não oferece, daí não vai ter progresso, né? Então, a gente acaba trabalhando com os dois, com certeza. Maravilha. Camila Spinelli falando com a gente aqui sobre obesidade infantil, né? Segunda-feira, como disse a Gi na abertura do quadro, né? Foi o dia de quê? De conscientização, né? Sobre a obesidade infantil. Se você pegou pela metade, quer ouvir um pouco mais, daqui a pouquinho lá no Mix Blumenau Oficial no YouTube, a gente vai ter o corte completo aqui do quadro Nutrição e Saúde com a nutricionista Camila Spinelli. Obrigado, Camila, mais uma vez. Obrigada, até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!